Shalom, Ani Gabriel, meu nome é Gabriel e hoje eu venho falar sobre qual a melhor ordem para começar a ler a Bíblia. Então tenho aqui uma imagem que consegue mostrar para a gente visualizar muito bem todos os livros em ordem e de acordo com suas categorias. Então, essa ordem varia um pouquinho, por exemplo, na Bíblia hebraica não está na. Os livros poéticos vêm depois dos profetas. Nas Bíblias católicas, o cânon católico ele é um pouco maior, ele tem 7 livros a mais e tem mais trechos, tem edições em alguns livros, como Daniel e Esther. E tem, obviamente, alguns outros cânons, né? Então, esse cânon católico, o cânon ortodoxo, o cânon etíope, conta com mais alguns livros, o primeiro livro de Enoque, o livro dos Jubileus. Mas hoje eu vim falar sobre a Bíblia padrão. Então, essa Bíblia tem os 66 livros da Bíblia protestante, que é a Bíblia nessa ordem mesmo, que você vai encontrar geralmente, né? Traduções Almeida, por exemplo, ou King James. Então, qual a melhor ordem para começar a ler a Bíblia? A ordem natural dela é muito boa. Então, a minha primeira recomendação é ler a Bíblia na ordem natural, pois ela segue uma ordem praticamente inteira cronológica. Então, a Bíblia vai começar com o Pentateuco, o rolo da Torá, os 5 livros de Moisés. Torá é um termo em hebraico que significa instrução e é traduzido incorretamente como lei, mas conta com as instruções. Então essa ordem ela é bem óbvia e é bem cronológica. Então Gênesis começa com a criação do mundo, os 7 dias da criação, e depois em ordem segue a ordem dos acontecimentos. Então criação do mundo, dilúvio, patriarcas pós-diluvianos, Abraão, Isaac e Jacó, as 12 filhos de Jacó, os filhos de Israel no Egito, saída de Israel do Egito, né, por Moisés, depois o período de Israel peregrinando no deserto, entrada em Canaã, período dos juízes, período dos reis, as duas diásporas, os dois cativeiros de Judá e de Efraim, e terminando ali com a volta de Judá da Babilônia, com a reconstrução do Templo de Israel, o segundo templo. Então, essa cronologia que eu disse desses acontecimentos são ali até Esdras e Neemias, né? Então, fechou os livros históricos, né? Até Esther que se passa durante o cativeiro babilônico. Já em seguida, os livros poéticos, eles não têm uma ordem específica que você tem que ler um antes do outro. Então, ali a autoria deles é principalmente de Davi, nos Salmos, e de Salomão, em Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. A autoria de Jó é debatida, não se sabe, não tem como afirmar com certeza quem escreveu Jó, em que período é, mas ele é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. E passando para frente, para os profetas, é uma seção de livros que não segue uma ordem cronológica. Então você pode ver que eles são divididos entre profetas maiores e profetas menores, mas essa divisão é basicamente de acordo com o tamanho do livro, né? Então profetas maiores são livros grandes, livros que aí podem chegar a mais de 50 capítulos, e os profetas menores são realmente livrinhos curtinhos, até porque o rolo dos profetas, os 12 profetas menores, é tudo junto. Em seguida, o Novo Testamento, há um gap. Então, onde você parar ali em Esdras e Neemias até o Novo Testamento, passou bastante tempo, que esse tempo, muito dele é coberto nos livros de primeiro e segundo Macabeus. Por isso que eles são muito importantes para o entendimento, né? Então, os livros históricos do Antigo Testamento, eles terminam ali com a libertação do povo de Israel por Ciro, no período persa. Só que nesse meio tempo, o que que houve? Fim do período persa, período grego. Então, depois que Alexandre o Grande invade ali a terra de Israel, né, o domínio dos Seleucidas. Depois, decadência do Império Grego e ascensão do Romano. Então, quando você começar ali em Mateus, né, nos 4 evangelhos, que cobrem o mesmo período de tempo, você vai estar o quê? No meio da dominação romana. Então, você chega um pouco sem contexto. Mas sabendo disso, indo adiante, né? Os evangelhos passam ao mesmo tempo, logo em seguida Atos, e é interessante, de repente, inverter ali Lucas por João e ler Lucas, e em seguida Atos, pois eles são praticamente a mesma obra, né? São do mesmo autor. E em seguida, as cartas de Paulo e as outras cartas também não seguem uma ordem cronológica.
Então, dessa organização, o que basicamente não segue a ordem cronológica são os profetas maiores, profetas menores e as cartas do Novo Testamento. E por último, temos ali separado o livro de Apocalipse, que é um livro profético, assim como o livro dos profetas do Antigo Testamento, que ele fala sobre os últimos acontecimentos do mundo, sobre os últimos dias. Então faz sentido ele estar em último e você ler ele por último, porque ele fala sobre os últimos acontecimentos da humanidade, é, logo assim no momento antes da volta de Yeshua, do Messias, certo? Na volta de Jesus. Então essa é a primeira recomendação, primeira ordem que eu tenho para recomendar. A segunda seria o quê? Começar pelos evangelhos. Então, ou ler a Torá e depois os evangelhos e continuar os livros históricos em Josué, ou ler os quatro evangelhos mais Atos, depois ir para o Antigo Testamento ler eles. Mas é interessante a escolha de ler primeiro os evangelhos para você já ter contato com a história de Yeshua, a história de Jesus Cristo, logo no início. Eu fiz assim, na minha experiência lendo pela primeira vez, eu comecei com a Torá, com o Pentateuco, os cinco livros de Moisés, e quando eu li eles, eu pensei assim, puxa, vai demorar muito para eu chegar na história de Jesus. Então até eu ler o Antigo Testamento inteiro vai demorar muito. Então eu pulei pro Novo Testamento. Pulei, li ali, comecei em Mateus, terminei em Apocalipse e de Apocalipse eu voltei para Josué. Eu não recomendaria isso que eu fiz, porque as cartas, principalmente as cartas de Paulo, são muito difíceis de entender. Então, o que eu não recomendo de forma alguma é, por exemplo, começar com as cartas de Paulo, porque elas são bem complexas, muitos, inclusive, por falta de entendimento, ou de repente até por conta de más traduções, interpretam errado e tiram algumas doutrinas errôneas das cartas de Paulo, as quais Paulo, Shaul nunca ensinou. Então, eu deixaria elas por último, certo? As cartas de Paulo por último, mas essa ordem, então, Evangelhos e Atos, né? Por que Evangelhos e Atos? Porque Atos ele começa exatamente onde termina os Evangelhos. Então, Atos, ele começa ali na ascensão de Yeshua aos céus, né? As últimas instruções dele para os discípulos. E mostra ali a igreja primitiva, né? Os Netzarim, né? Então, basicamente é isso, né? A minha experiência pessoal lendo a Bíblia pela primeira vez foi essa. Eu li o Pentateuco, a Torá, fui para o Novo Testamento, terminei ele. Quando eu voltei para Josué, eu voltei um pouco perdido, claro, porque fazia tempo que eu havia lido Deuteronômio. Mas li e terminei em Malaquias, perdão. Inclusive, esse é o meu testemunho, né? Abri a Bíblia em Gênesis, fechei, vamos dizer assim, Apocalipse, né? Na verdade, fechei Malaquias porque eu fui para o Novo Testamento e voltei. Mas ao fim dessa leitura, que deu mais ou menos um ano para mim, já estava totalmente transformado. Já era outra pessoa, outra criatura. Então, outra coisa também, né? Uma dica legal. Como que eu consegui ler a Bíblia? Como que eu li? Então, a princípio, olhando essa tabela aqui, são muitos livros, são muita coisa, você não sabe o que está acontecendo, o que acontece em cada um. E claro que essa explicação que eu dei, eu não espero também que você decore tudo isso, já saiba tudo isso ouvindo uma vez. Mas é algo que apenas lendo e criando familiaridade de contexto vai se tornando mais simples. Então, eu quando fui ler a Bíblia, começar a ler ela, eu pensei assim, puxa, eu já ouvi tanto falar sobre essas histórias, né? Sobre a Arca de Noé, já ouvi falar sobre Sansão, não sabia a diferença de Sansão e Hércules, por exemplo, né? Qual que é da Bíblia, né? Eu tinha só ouvido falar e eu pensei, puxa, eu quero ver com os próprios olhos, tirar minhas próprias conclusões sobre esse livro aí que é tão falado. E sobre isso que inclusive, faz parte da nossa cultura. Você viaja pelo Brasil, você visita igrejas, visita capelas, mas tudo isso tem uma origem, certo? E eu peguei assim, bom, vou ler um capítulo por dia no mínimo. Claro que na prática eu me empolgava e lia mais. Então foi até por isso que eu terminei em um ano, mais ou menos, porque eu acabei lendo mais. Só que eu não me forçava. E outra coisa, eu não me forçava em entender tudo de primeira. Então vamos supor, eu tô aqui, abri em Provérbios aqui a Bíblia, Provérbios 25. Vamos supor que eu li esse capítulo e não entendi ele inteiro. Alguns versículos, de repente, até por conta da tradução tinha palavras complexas, mas mesmo assim eu passava para frente e ia por 26. Porque se eu ficasse voltando tudo aquilo que eu não entendi, eu não ia sair do lugar.
Eu ia ficar lendo, 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 mas qual foi o meu pensamento? Bom, o que eu não entender, eu deixo para entender e estudar na minha próxima leitura. O meu objetivo aqui é ler tudo, certo? É importante você criar familiaridade com o texto, como eu disse, né? A Bíblia, a princípio, é um livro até um pouco obscuro, que muita gente assim não sabe que tem, você abre aqui, você não sabe do que está falando. Então, o que que é legal? Para quem, por exemplo, depois de ler uma vez, pelo menos, cada livro, eu abri, por exemplo, em Ezequiel, aqui, essa Bíblia, abri aleatoriamente. Puxa, eu sei o que acontece em Ezequiel. Eu sei em que período se passa isso. Então é muito legal a gente ter uma linha cronológica na nossa cabeça. Bom, abrir Ezequiel é antes de Jesus, é depois, é antes do dilúvio, é depois. Bom, eu sei que Ezequiel se passa principalmente no período do cativeiro na Babilônia. Então Ezequiel escrevendo ali na Babilônia. Profecia, inclusive, aqui eu abri, é profecia de Gog, que eu abri aqui, coincidentemente, né? Sobre o fim dos tempos, sobre esse último exército, essa profecia do fim dos dias. Então é muito importante e uma coisa que também impulsionou o meu entendimento bíblico, principalmente na primeira leitura, foi Bíblias que tenham introduções aos livros. Então, eu comecei lendo a Bíblia pela uma Bíblia Almeida, ARA, né? Almeida revisada, atualizada. E ela é apenas o texto com referências cruzadas em algumas partes, né? Só que no meio da minha leitura, quando eu estava ali nas cartas de Paulo, eu não estava entendendo muita coisa. Até porque a linguagem, por uma primeira leitura, é bem rebuscada, né? Algumas coisas. E não tinha explicação, não tinha nota. E eu fui e peguei essa Bíblia aqui que eu tinha ganhado de presente, Aparecida. Eu pensei assim, ah, não sou católico, não tem por que ler. Mas eu dei uma chance. E essa Bíblia foi uma grande bênção. Então, por exemplo, essa Bíblia, não sei se chega a ser uma Bíblia de estudo aprofundado. Ela não tem assim tantas notas como a Bíblia de Jerusalém, por exemplo. Mas aqui, por exemplo, ó, não sei se vai dar para ver, mas Ezequiel tem uma introdução. Tudo isso aqui, ó, é pouquinha coisa, é menos de uma página. É um pouquinho mais da metade de uma página. É uma introdução sobre Ezequiel. Ele fala mais ou menos quando foi escrito, fala do que é esse profeta, tal. E isso é bem legal para já começar um livro assim, não cair de cabeça, já começar com um contexto. Então, recomendo muito Bíblias que tenham explicações, tenham notas de rodapé, tenham mapas, uma coisa que me ajudou muito. Essa Bíblia aqui, ela tem mapas fenomenais. Ela tem até hoje o meu mapa favorito das 12 tribos de Israel, do território das 12 tribos, separado ali no período de Yahushua, né, de Josué. Então eu recomendo, eu sempre vou estar recomendando Bíblias católicas para uma primeira leitura, porque geralmente elas sempre contêm nota de rodapé, dificilmente uma Bíblia católica não tem. Bíblias católicas costumam conter mapas também, muitos mapas, explicações, né, como eu disse, notas, introduções aos livros, além dos livros deuterocanônicos, apócrifos. Então é isso, acho que eu não esqueci de nada. Essas são minhas recomendações, meu testemunho, é, as dicas que eu tenho. E quem quiser compartilhar também qual foi a ordem que você leu a Bíblia pela primeira vez, ou qual ordem você recomenda para alguém que está começando, deixa aí embaixo que vai ser muito legal, muito produtivo.